De Elizabeth Bartoray a Amélia Dyer, a 10 maiores assassinas da história. Ciúme, dinheiro, poder e até bruxaria fizeram estas mulheres deixar um rastro de sangue. Catherine von Voisin, também conhecida como La Voisin, é considerada a maior serial killer da história. Matou entre 1.000 a 2,5 mil pessoas da França do século XVII. Já a Condessa Sangrenta fez 650 vítimas. A maioria servos que trabalhavam em seu castelo da Hungria, e a italiana Giulia Tofana envenenava suas vítimas, cerca de 600 homens que morriam de forma lenta. Conheça as histórias das maiores assassinas que o mundo já conheceu. Anna Mansdotter, 1841 a 1889, Suécia. Condenada com o filho Per pelo assassinato de sua nora Rana Roransdotter em 1889, Per pegou prisão perpétua, mas foi solto em 1913. Depois de 23 anos atrás das grades, o caso nunca foi totalmente esclarecido. Depois do falecimento do marido, Ana ficou morando com Per. Seus outros 2 filhos não chegaram à idade adulta. Havia boatos de que a mãe e filho tinham um caso amoroso. Ana molestava o filho desde pequeno. Livre da figura do marido e sob julgamento da vizinhança que falava em incesto, arranjou que Per se casasse com Rana, que escrevia à família reclamando da sogra. Catherine Monvoisin, 1640 a 1680, França. Catherine, também conhecida como La Voisin, foi queimada na Praça Greve, em Paris, em 1680, acusado de tentar envenenar o rei. Conhecida por praticar quiromancia, fazer abortos e vender fórmulas medicinais, inclusive de venenos poderosos, tinha uma extensa rede de clientes, entre os quais a Madame de Montespan, amante do rei da França, que depois de ser trocada por outra começou a planejar o regicídio. Suspeita-se que matou entre 1.000 e 2,5 mil pessoas. Mesmo com números mais modestos, é a maior serial killer da história humana. Elizabeth Báthory, 1560 a 1614, Hungria. A Condessa Sangrenta é uma das maiores serial killers de todos os tempos. Ao ser presa, a polícia encontrou com ele uma agenda com o nome das vítimas. Eram 650. Foi condenado para o assassinato de 80 jovens, a maioria servos que trabalhavam em seu castelo. Há relatos de que tinha uma jaula construída para sessões de tortura. Bissexual e epilética, teve ataque de fúria da infância, sabia falar latim, húngaro e alemão, e chamava a atenção pela beleza física. Casou-se aos 15 anos com o conde Ferenc Nasdadai, oficial do exército famoso pela crueldade contra inimigos. Daraya Nikolaevna Saltaikova, 1730 a 1801, Rússia. Matou pelo menos 139 pessoas, incluindo crianças de 10 a 12 anos. As maiores vítimas foram servos, principalmente mulheres mais jovens que ela. Torturou grávidas e crianças, quebrava os ossos ou jogava as vítimas em roupa da neve. Os assassinatos que davam por motivos torpes. Em 1762, 2 camponeses que viviam na propriedade de Saltaikova fugiram e conseguiram uma petição para apresentar a czarina Catarina II, que resolveu investigar a nobre. Em 22 de outubro de 1768, foi condenado e enforcado na Praça Vermelha em Moscou. Bárbara dos Prazeres, 1770 a 1830, Portugal.
Acusada de sequestrar e matar crianças, nunca foi pega. Casada portuguesa, chegou ao Rio de Janeiro aos 18 anos, mas logo se apaixonou por outro homem. Para viver a paixão, matou o marido, depois se livrou do amante ao descobrir uma traição e virou prostituta. Fazia ponto ao arco de Teres embaixo da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres. Daí o apelido. Pegou sífilis e tomava remédios indicados por curandeiros, só que as receitas precisavam de sangue. Começou matando animais e depois crianças. Ficava de tocaia na roda dos enjeitados na Santa Casa de Misericórdia. Giulia Tofana, 1635-1659, Itália. Era hábil com venenos e inventou um dos mais famosos da Renascença, o aqua tofana, mistura de arsênico, chumbo e uma planta chamada belladonna. Pequenas doses eram capazes de matar a vítima de forma discreta e lenta num período de 2 anos. Giulia teria aprendido o ofício com a mãe e fez disso um negócio. Vendia o veneno a mulheres decididas a colocar fim em casamentos infelizes. Descoberta, confessou-se responsável pela morte de mais de 600 homens. Foi condenada e executada junto com a filha Girolama Sperla, parceira nas atividades, e mais 3 auxiliares. Amélia Dyer, 1837 a 1896, Inglaterra. Um termo tétrico da era vitoriana. Baba e farming, algo como plantação de bebês, era um golpe no qual mãe solteira desesperada pelo estigma atribuído na época pagava para uma família adotá-los ou encaminhá-los para a adoção. O pagamento obviamente não dava para cobrir a despesa de uma vida inteira. Amélia então cortava por custos, matando crianças que estavam sob sua responsabilidade por mais de 20 anos. Deixava que morresse por desnutrição ou maus tratos. Terminou enforcado em 1896 numa prisão de Londres, enquanto cumpria pena por um único crime. Acreditava-se que 400 crianças morreram por suas mãos ou ausência delas. Catalina de los Rios e Lisperger, 1604 a 1665, Chile. Aos 18 anos, matou o pai colocando veneno na comida feita por ela. A tia desconfiou e denunciou o crime, mas o caso foi abafado. Catarina foi julgada em 1660 e condenada por 14 assassinatos de negros e índios que trabalhavam em suas terras. Pelos negros pagou o dobro do que pelos índios. A chilena, conhecida como La Quintrala, por causa dos cabelos vermelhos, ficou sob a tutela da avó, que logo lhe arrumou noivo. Catarina não gostou e fez com que um escravo o matasse. O crime foi descoberto e o escravo morto por isso. Ela pagou apenas uma multa. Marie Madeleine Marguerite de Aubray, 1630 a 1676, França. Uma das primeiras assassinas por envenenamento em série, matou o pai, o irmão e as 2 irmãs. Depois acabou com a vida do marido, da filha dele e de outros familiares. Maria começou a pesquisar sobre venenos logo que se casou.
Testava suas descobertas em inválidos internados em hospitais e muitas vezes nos empregados de sua casa. Quando os crimes levantaram suspeitas da polícia, refugiou para a Inglaterra e depois para os Países Baixos. Por fim, se refugiou no convento de Liege, na Bélgica, foi presa em 1676, torturada e condenada à morte. Ana Margareta Zilger, 1760-1811, Bavária. Reconfessa da morte de 4 pessoas, órfã, foi adotada aos 10 anos e teve boa educação. 5 anos depois, casou com um advogado bêbado e virou prostituta para sustentar os filhos. Depois da morte do marido, empregou-se como doméstica na casa de juízes. Um deles, separado, precisava de uma governanta, mas o casal se reconciliou. A mulher morreu 4 meses depois, envenenada por Ana. 3 anos depois, quando já havia matado a mulher de outro juiz, que acabara de dar à luz, e envenenado por mais 2 hóspedes, acabou presa e condenada à morte. Então, pessoal, assim como existem homens ruins, também existem mulheres ruins. Assim como existem pobres que são pessoas boas, também existem pobres que são pessoas ruins. Assim como existem ricos que são pessoas boas, também existem ricos que são pessoas ruins. O bem e o mal não escolhe se a pessoa é isso ou aquilo. O bem e o mal é a variável do livre-arbítrio que a pessoa escolhe. Assim como existem homens ruins, também existem homens inocentes. Assim como existem mulheres inocentes, também existem mulheres ruins. O bem e o mal não escolhe se a pessoa é isso ou se a pessoa é aquilo. É a variável do livre-arbítrio. Assim como existem homens inocentes, também existem homens ruins, homens que são vilões. Assim como existem mulheres inocentes, também existem mulheres ruins, mulheres que são vilões. O bem e o mal não escolhem se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, se a pessoa Não existe uma regra específica. O que existe é a variável do livre-arbítrio. E existem pessoas que são inocentes e existem pessoas que são ruins, pessoas que são vilões. E assim como existem homens que são ruins, também existem homens que são inocentes. E assim como existem mulheres que são inocentes, também existem mulheres que são ruins. Entendeu, pessoal?